Continuando os vídeos de como calcular os limites de funções, nós vamos ver três exercícios aqui que pedem o cálculo de limites laterais. Então, começando com o exercício 33, ele pede o seguinte: qual é o limite do logaritmo natural de x ao quadrado menos 9 quando x tende a 3 pela direita? Então, ele usa esse símbolo mais para indicar que ó, a gente está se aproximando de x, vou desenhar o x aqui, a gente está se aproximando de x igual a 3 pela direita. Então, a gente está pegando valores um pouco maiores do que 3. Por exemplo, 3.00001 e se aproximando de 3 pela direita. Então, se você observar, quando x tende a 3 pela direita, a gente tem que x ao quadrado vai tender a 9 pela direita, ou seja, o x ao quadrado vai ser um valor um pouquinho maior do que 9. Então, a gente pode pensar como x quadrado sendo 9.0000. Vou colocar um 1 aqui só para dizer que ele é um pouquinho maior do que 9. Então, x ao quadrado ele é maior do que 9. Então, x ao quadrado menos 9 vai dar um valor um pouquinho maior do que 9 menos 9. Então, isso daqui vai tender a zero, só que pela direita, ou seja, é um valor um pouquinho maior do que zero. A gente pode pensar como sendo mais 0.0000 e algum número aqui no final. Então, no final, a gente tem que o nosso limite do logaritmo natural de x ao quadrado menos 9, quando x tende a 3 pela direita, vai ser o logaritmo natural, x ao quadrado menos 9, vai tender a um valor bem próximo de zeros, porém positivo. Então, se você lembrar que o logaritmo natural, quando o x tende a zero, ele vai tender a infinito. Então, o gráfico do logaritmo natural é mais ou menos assim. Então, f de x é o logaritmo natural de x, do x. Então, o gráfico ele corta aqui no x igual a 1 e vai tendendo a menos infinito conforme x tende a zero. Ou seja, conforme x tende a zero, esse valor vai tender a menos infinito. Então, isso daqui no final é menos infinito, que é a nossa resposta final. No exercício 36, ele pede o seguinte: qual é o limite dessa função que é x ao quadrado menos 2x sobre x ao quadrado menos 4x mais 4, quando x tende a 2 pela esquerda. Então, usa esse símbolo menos. Então, o que você pode fazer é simplesmente substituir o valor x igual a 2 na função e ver para onde ela está tendendo. Então, se a gente fizer isso, vai dar o seguinte: 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 sobre 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4. Então, aqui vai ser 4 menos 4. Então, o numerador vai dar zero. No denominador, a gente tem 4 menos 8 mais 4, ou seja, também vai dar zero. Então, a gente chega numa indeterminação zero sobre zero. Observe que o numerador é x ao quadrado menos 2x. Então, a gente pode escrever, fatorando x, isso daqui como x multiplicado por x menos 2. O denominador é x ao quadrado menos 4x mais 4. A gente também pode escrever isso daqui como um produto do tipo x menos um número, que eu vou chamar de a, multiplicado por x menos b, que é um outro número. Esses valores a e b são as raízes do polinômio. Ou seja, são os valores que, se eu substituir aqui, vão fazer que x ao quadrado menos 4x mais 4 seja igual a zero. Então, se eu resolver essa equação, para quais valores o x ao quadrado menos 4x mais 4 vai dar zero? Para quais valores de x isso dá zero? Então, você pode resolver por Bhaskara ou por soma e produto, enfim. Mas resolvendo isso aqui, por exemplo, por Bhaskara, a gente tem o seguinte, que o delta vai ser o quê? Vai ser menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o coeficiente do x ao quadrado, vezes 4, que é o último coeficiente.
Então, o nosso delta é 16 menos 16, que é zero. Então, logo, as raízes são... Tem duas raízes, chama x1 e x2. Elas podem ser escritas como menos 4, que é esse coeficiente, que vai dar 4, mais ou menos a raiz do delta, que é a raiz de zero, sobre duas vezes a raiz do primeiro coeficiente, que é 1. Ou seja, as raízes são 4 mais 0 sobre 2, que vai dar 2, e 4 mais 0 sobre 2, que vai dar 2 também. Então, eu tenho duas raízes iguais. Então, logo, x ao quadrado menos 4x mais 4 pode ser escrito como x menos a primeira raiz, que é 2, multiplicado por x menos a segunda raiz também, que é 2. Então, sabendo isso, a gente pode reescrever o limite como? É o limite x ao quadrado menos 2x, eu posso escrever como x multiplicado por x menos 2, sobre x ao quadrado menos 4x mais 4, é simplesmente x menos 2 multiplicado por x menos 2. Tudo isso quando x tende a 2 pela esquerda. Então, você observa que tem x menos 2 no denominador e no numerador, então isso simplesmente é o limite de x tendendo a 2 pela esquerda de x sobre x menos 2. Então, se você observar, quando x tende a 2 pela esquerda, eu tenho que o x vai tender a 2 no numerador, e x menos 2, como eu estou tendendo a 2 por um valor um pouquinho menor que 2, ou seja, isso daqui é, por exemplo, 1.999, eu estou me aproximando de 2 pela esquerda, então x menos 2 vai dar um pouquinho menor do que zero. Então pode ser algo com menos 0.000. Então o meu limite final é 2 sobre um número bem próximo de zero, porém negativo. Então 2 sobre zero vai dar infinito, mas como é negativo, isso no final vai dar menos infinito. E essa é a resposta final. No exercício 37, ele pede para calcular o limite dessa função x ao quadrado menos 2x menos 8 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6, quando x tende a 2 pela direita. Então, o que você pode fazer é simplesmente substituir o valor x igual a 2 na função para perceber onde que essa função está tendendo. Então, fazendo isso, a gente tem 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 menos 8 sobre 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Então, no numerador, a gente tem 4 menos 4, que é 0, menos 8, então é menos 8. No denominador, a gente vai ter 4 menos 10 mais 6, que vai dar 0. Ou seja, a gente tem um número menos 8 sobre 0. Então, observe que o denominador é x ao quadrado menos 5x mais 6. Se a gente resolver essa equação, ou seja, se a gente achar os valores de x que satisfazem x ao quadrado menos 5x mais 6, a gente pode escrever isso aqui como um produto, tipo x menos um número multiplicado por x menos outro número, em que a e b são as raízes desse polinômio, ou seja, eles resolvem essa equação x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, se a gente aplicar, por exemplo, soma e produto, vamos chamar nossas raízes de a e b, são as nossas raízes, então, por soma e produto, a gente tem que a soma das raízes, ou seja, a mais b, é igual a menos 5, ou seja, 5. E a vezes b é igual a 6. Então, quais números que se você somar dá 5 e se você multiplicar dá 6? Então, a gente vai chamar a de 3 e b de 2. Ou seja, a mais b é igual a 5, a vezes b é igual a 6. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 pode ser escrito como x menos a, que é 3, multiplicado por x menos b, que é 2. Então, reescrevendo o limite, a gente tem que o limite para x tendendo a 2 pela direita. O numerador eu vou deixar como ele está, então é x ao quadrado menos 2x menos 8.
O denominador é x ao quadrado menos 5x mais 6. Só que pode ser escrito como esse produto. X menos 3 multiplicado por x menos 2. Então agora é só analisar o valor do numerador e denominador quando x tende a 2 pela direita. Então quando x tende a 2 pela direita, a gente tem que x ao quadrado menos 2x menos 8 vai tender a menos 8. X menos 3 vai tender a menos 1. E x menos 2, como eu estou me aproximando pela direita, então x menos 2 vai dar um valor positivo. Só que ele é bem próximo de zero, né? Você substituir 2 menos 2 vai dar zero, só que ele é um pouquinho maior do que 2. Então x menos 2 vai tender a zero, só que pela direita. Ou seja, a gente pode pensar isso como um número 0,0000, assim, só que ele é positivo. Então o nosso limite fica no numerador menos 8, no denominador vai dar menos 1, multiplicado por um número próximo de zero, porém positivo. Então, menos 8 com menos 1 dá 8. E 8 sobre zero vai dar infinito. Então, a nossa resposta final é que esse limite vai dar infinito.